Olá, muito boa noite para você que acompanha o Eco pelas plataformas digitais. Está começando mais um Eco Entrevista. Eu sou Elton Laude e hoje estou aqui no gabinete do prefeito Anderson Prado de Lima, que vai falar conosco aí um pouco da pandemia e também das comemorações do aniversário de 163 anos de Lençóis Paulista. Prefeito, muito boa noite, obrigado por nos receber mais uma vez. Boa noite, Elton. Agradeço a oportunidade de me dirigir ao lençoense em mais uma oportunidade. Lembrando a vocês que estamos fazendo a entrevista de forma presencial, só que de acordo com todas as recomendações das autoridades sanitárias, mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 metro e tanto eu como o prefeito Prado de máscaras aqui no gabinete. Prefeito, como citei na introdução, Lençóis aí na próxima semana completa 163 anos de emancipação e pelo segundo ano consecutivo em um contexto bastante adverso de pandemia. Começo perguntando como é estar prefeito em uma época como essa e nessa relação dúbia aí entre um momento de celebração, que é o aniversário, e também uma pandemia aí que tem castigado bastante todo mundo. Elton, é um desafio que foi me imposto. Foi um desafio que foi imposto à nossa geração. Então, ao invés de reclamar, ao invés de maldizer, nós precisamos seguir trabalhando. Nós precisamos seguir protegendo as pessoas. E eu também agradeço essa oportunidade, que vai me deixar ainda mais preparado para o futuro que há de vir. As pessoas, os profissionais, os gestores públicos, nas dificuldades, eles têm a possibilidade de aprender e de crescer e de conduzir o seu povo e sua cidade a patamares melhores que aqueles que eram encontrados anteriormente. Comemorar os 163 anos de Lençóis Paulista, assim como comemoramos os 162, em plena pandemia, é um tanto quanto triste. Mas também é público e é notório que essa cidade se organizou junto com a sociedade para enfrentar a pandemia, para enfrentar essa dificuldade que assolou todas as cidades do planeta. Embora seja uma tristeza, é também um desafio e nós precisamos enxergar o que Lençóis protagonizou nesse enfrentamento, o que Lençóis produziu nesse enfrentamento, como a sociedade se organizou, como a prefeitura reagiu a essa dificuldade e acredito que, dentre tantos municípios, Lençóis Paulista se consolida como referência no combate à pandemia. Então, embora seja um momento triste, é um momento também desafiador, onde a nossa sociedade, mais uma vez, vai ter a oportunidade de crescer, de evoluir e de ser melhor no dia de amanhã. Prefeito, viramos 2020 aí com 54 óbitos em Lençóis Paulista ocasionados por complicações da Covid. E hoje, quando estamos gravando a entrevista nessa terça-feira, de acordo com o boletim divulgado na noite de ontem, segunda, 124 óbitos. Então, 70 mortes apenas nos nem 4 primeiros meses deste ano, né? Temos vivido uma realidade bem desafiadora e só que, porém, também nos últimos dias, devido às medidas que foram adotadas aí há algumas semanas, a situação aparentemente tem se normalizado, né? Como gestor público, qual que é a perspectiva que você vê para o restante de 2021? Você acredita que estamos nos encaminhando para uma estabilização? Elton, eu sou um otimista por natureza. Eu sou um otimista por excelência. Eu sempre acredito no melhor das pessoas. Eu sempre acredito que as coisas podem melhorar. É isso que tem norteado a minha vida, não só a minha vida profissional, a minha vida política, mas a minha vida em si. O Brasil enfrenta as suas semanas mortais.
São milhares de mortes diariamente. E Lençóis Paulista não é uma ilha. Lençóis Paulista, ela faz parte dessa sistemática de união federativa. E o que afeta o Brasil, o que afeta o estado de São Paulo, afeta também a cidade. Infelizmente, o advento da variante amazônica aqui no nosso município aumentou de forma bastante severa o contágio. E aumentando o contágio, aumenta-se as internações e aumenta-se também, infelizmente, os óbitos. Ainda assim, Lençóis Paulista, nesse período de maior número de óbitos, de maior taxa de contaminação, aumentou o seu número de enfermaria, aumentou o seu número de UTI e sempre pôde socorrer o lençoense. Não há relatos em Lençóis Paulista e nem haverá relatos em Lençóis Paulista de que faltou uma vaga de UTI, de que faltou uma vaga na enfermaria, de que faltou um médico para atender, de que faltou um enfermeiro, um auxiliar, que faltou um medicamento. Lençóis Paulista atravessou com força, valentia e a administração pública fez a sua parte com grandeza, com a grandeza do servidor público, com a grandeza do hospital, com a grandeza do comitê, com a grandeza das pessoas que avançaram para defender o povo de Lençóis Paulista. Depois dessa elevação, nós tomamos medidas restritivas. É lógico que nenhum gestor público, nenhum prefeito fica feliz ao encerrar o transporte público, a fechar escolas particulares, estaduais e municipais, suspender a celebração de cultos, de missas, proibir uma série de atividades que fazem parte de ser e estar em sociedade. E fizemos isso de uma forma severa, embora tenha um número de pessoas que nunca vai se atentar às normas, aos regramentos sanitários, às medidas higiênicas. Mas Lençóis Paulista, a partir do momento que provocou as suas restrições e a maior parte do povo cumpriu as mesmas, nós despencamos na taxa de contaminação. Da 11ª semana, quando a gente chegou até quase 800 pessoas contaminadas na semana, hoje nós estamos com um pouco mais de 250. Então nós estamos entrando numa 4ª semana epidemiológica de queda, os números ainda estão sendo compilados, isso já se reflete nas enfermarias e vai se refletir daqui um pouquinho na UTI. No compasso do que eu entendo como pandemia, Elton, eu acredito que com esse número de pessoas contaminadas com a variante amazônica, por um tempo elas estarão imunizadas. Com o avanço da vacinação, esta semana nós estamos vacinando 66 e 65. Nós vamos chegar ao final. Se vai acontecer em outubro, novembro ou dezembro, não posso mensurar isso. Mas que a pandemia está arrefecendo, ela está arrefecendo. O boletim epidemiológico diário mostra isso, as semanas epidemiológicas mostram isso e também os nossos índices de internação mostram isso. Mas é preciso aguardar ainda, espero que a vacinação caminhe com mais celeridade e que a gente possa voltar a viver como a gente vivia antes. Embora viver como se vivia antes vai demorar um pouco mais, porque a gente vai ter que se reinventar novamente, principalmente as pessoas que cumpriram os protocolos, principalmente a parte da sociedade que cumpriu a sua parte e protegeu a si e aos outros. Prefeito, ainda em relação à pandemia, há algumas semanas tivemos momentos bem preocupantes no que tange ao abastecimento de insumos e ocupação hospitalar acima da capacidade, né? Apesar de terem sido feitas diversas manobras para garantir o atendimento àqueles que entrassem na rede de atendimento, estivemos bastante tempo aí com a capacidade acima dos 100%, né? E como está a situação hoje, principalmente em relação aos medicamentos do kit intubação, que há algumas semanas tiveram os níveis críticos aqui do estoque,
E na semana passada também vimos isso acontecendo em diversas outras cidades, não só do estado, quanto do Brasil também. Veja bem, após o confisco da produção do governo federal, dos laboratórios e farmacêuticas, para que ele mesmo executasse a distribuição às secretarias estaduais de saúde do país, os municípios e instituições como o Hospital Piedade perderam o poder de compra que antes detinham. Portanto, a partir do momento que nós não conseguirmos comprar mais, porque o governo federal havia confiscado os medicamentos para posterior entrega, os hospitais, as santas casas, as instituições de saúde que detinham pessoas entubadas que necessitavam dos kits passaram a sofrer um revés. Nós aqui em Lençóis tivemos dias terríveis, trabalhando com 24 horas de medicamento, 48 horas de medicamento, o que me levou, inclusive, junto à prefeita de Bauru e junto ao prefeito de Jaú, ir até Brasília, para que o Ministério da Saúde fizesse a distribuição à Secretaria de Saúde, que, por sua vez, fizesse a distribuição aos municípios, porque é essa a logística. E depois dessa viagem, alguns dias depois, chegou algumas doses, algumas ampolas aqui em Lençóis, aliado à doação do HC de Bauru, aliada às doações de alguns municípios em quantidade pequena, aliada à compra que nós estamos conseguindo fazer em pequenas quantidades. Hoje nós temos uma semana a 10 dias de prazo e também recebemos já uma segunda remessa de medicamentos através da Secretaria Estadual. No momento atual, nós estamos com a pandemia arrefecendo em todos os seus índices. Internação, antes disso, evidentemente, na contaminação, e também a questão da medicação, nós estamos com uma folga de 7 a 10 dias. Mas tudo depende, evidentemente, da quantidade de pessoas que se internam e daquelas que precisam do kit de intubação, tanto para ser entubado, e aquelas que permanecem necessitando de sedativos porque estão nas UTIs. Essa variante, ela atingiu pessoas mais jovens. E, portanto, as pessoas mais jovens, elas ficam maior tempo nas UTIs. Isso faz com que maior quantidade de medicamento seja despendida. E isso tudo tem sido equalizado para que não falte medicamento, para que a gente tenha sempre disponibilidade, e agora os medicamentos começaram a chegar com maior frequência. Mas ainda estamos sob risco, porque não conseguimos comprar quantidades elevadas. Prefeito, mudando um pouco o foco do assunto, recentemente também o seu governo, neste segundo mandato, completou 100 dias. E evidentemente que diante do cenário atual de pandemia, muitos planos, de repente, tenham que ficar ali em stand-by, alguma coisa que estava planejada tem que esperar, porque não é a prioridade, né? O que você pode falar desse início de governo, fora desse aspecto sanitário, na parte mais que relacionada às questões administrativas mesmo? Falar de 100 dias de governo sem falar de enfrentamento à pandemia não é justo com nenhum prefeito do Brasil. Aqueles que chegaram e aqueles que permaneceram, eles enfrentaram desafios similares. Haja vista que eu trago uma experiência de uma pandemia de 2020 e de uma outra pandemia em 2021. Parece que foi outro vírus, diante das necessidades que nós enfrentamos. Então, nesses 100 dias, além da pandemia, mas lembrem-se que nós só em 100 dias fizemos mais de 15 mil testes, atendemos quase 10 mil pessoas, internamos mais de 400 pessoas, ou seja, esse enfrentamento, ele é digno de reconhecimento do servidor público, não do prefeito, mas daquele que está na ponta. No âmbito da administração pública, a prefeitura nunca parou. Nós mantivemos todos os nossos serviços essenciais em funcionamento. E ainda assim, nestes 100 primeiros dias, mantivemos investimentos. Para você ter uma ideia, para a coleta certa, que é a separação do lixo reciclado do orgânico, nós adquirimos mais 1.000 contentores que estão chegando. Ou seja,
Até maio, junho, com essa aquisição de 1.000 contentores, nós vamos chegar a 100% da coleta certa. Só de asfalto, de recap, nós investimos mais de R$800 mil, aproximadamente 22 mil metros quadrados de recap. Também investimos em rede de água e esgoto, aproximadamente R$600 mil. A cidade não parou na educação, não parou na assistência social, não parou na saúde. Então, o que há de se comemorar é o nosso enfrentamento à pandemia, com ampliação de vaga de enfermaria, de UTI, a cidade não ter parado no que tange aos serviços essenciais, é a cidade ainda ter poder de investimento para que caminhe com esse projeto consagrado, que é o Coleta Certa, a cidade ter mantido as áreas roçadas, mesmo com a dificuldade financeira, a cidade ter aberto um refis, que é um saldão de multijuro, e possibilitado que aquele que tem condição pague sem multas e sem juros as suas dívidas com a Prefeitura. A Prefeitura de Lençóis Paulista não parou. No pior momento da pandemia, que é o momento que nós vivemos, nós mantivemos o serviço e acredito que isso tenha que ser comemorado, não por um prefeito, mas por 2.000 servidores públicos que trabalham diretamente e diariamente para que essa cidade funcione. Lençóis Paulista seguiu funcionando, e principalmente naquelas áreas mais afetadas, na saúde, onde acontece o combate à pandemia, e na assistência social, que combate a crise social causada pelo vírus. Lençóis é uma das poucas cidades desse país que oferece cota de gás, além da cesta básica. Isso é se preocupar com o cidadão que ficou à mercê da fome, à mercê da miséria, quando viu seus rendimentos caírem diante das medidas de restrição e diante da pandemia, diante do desemprego. Lençóis Paulista fez a sua parte e eu me orgulho do serviço público, me orgulho dos servidores públicos e acredito que é esse rol de serviços, é a manutenção da força pública de Lençóis Paulista, é esse exemplo que a cidade conseguiu impingir ao Estado, ao país, no enfrentamento da pandemia, que mereça ser comemorado nesses 163 anos de história. Eu sou alguém que vê o futuro com otimismo. Eu tenho certeza que Lençóis Paulista, diferente de muitas cidades, vai ser aquela que vai se recuperar dessa crise com maior velocidade. Falo no aspecto financeiro. Nós temos uma base industrial que se manteve sólida, nós temos uma administração pública que se manteve com as contas em dias e nós temos 2.000 servidores públicos que vão seguir entregando o serviço que o cidadão precisa e merece. Prefeito, tocando na questão da base industrial sólida, na edição do último sábado, o ECO publicou uma matéria sobre o CAGED, um acompanhamento mensal que a gente faz do nível de empregabilidade no mercado formal, e apontando que neste ano, nos 2 primeiros meses, que são os meses em que já foram divulgados os dados, Lençóis contabiliza em 1.419 novos empregos. Sabemos que boa parte disso se deve às obras de ampliação da Bracel, um mega empreendimento, o maior empreendimento do Estado nos últimos 20, 25 anos, mas também temos visto outros setores apresentarem bons resultados apesar da pandemia, inclusive o comércio, que começou o ano mal, já demonstrando um sinal de recuperação. A que você acha que pode ser atribuído isso? O mercado lençoense, ele tem se comportado de uma forma satisfatória, apesar do momento crítico? Lençóis é uma cidade robusta, Lençóis é uma cidade sólida, é uma cidade que tem matriz industrial, mas ela tem força na prestação de serviços, ela tem força no comércio e tem uma força pujante no agronegócio. É o compilado dessas forças, é a união dessas forças que fez com que Lençóis Paulista avançasse economicamente dentro de uma pandemia que exigia restrições e assim mesmo conseguisse se manter firme e sólida. Então não tem um pilar de sustentação o atravessar desse momento com bons números. São vários os pilares, são várias as forças econômicas, mas também devo lembrar
que Lençóis Paulista, no início da pandemia, quando todo mundo fechou as portas do comércio, Lençóis Paulista inventou o sistema de porta aberta, entregando na porta. Lençóis Paulista manteve um fomento mínimo do comércio, com diálogo com a associação comercial, com diálogo com os comerciantes. Então, a cidade, com barreiras sanitárias, com medidas higiênicas, ela restringiu severamente muitos segmentos. Alguns, infelizmente, não tiveram como ser mantidos, mas a maior parte dos segmentos atuaram com fomento mínimo de economia. A gente sabe que enquanto uma pandemia avança, ela vai criando óbitos, infelizmente, da pessoa física e também das pessoas jurídicas. Mas os resultados sólidos financeiros que Lençóis apresenta diante de uma pandemia estariam muito maiores se não fosse a Covid-19. Mas acredito, como eu disse na resposta anterior, que nenhuma cidade ou poucas cidades desse país vai conseguir dar uma resposta econômica à crise sanitária tão rápida quanto a nossa. E isso se deve ao que eu já disse também, à união dessas forças econômicas que aqui em Lençóis são pujantes. Prefeito, falando do aniversário comemorado aí na próxima quarta, dia 28, no ano passado tivemos apenas uma sessão solene realizada na sala de sessões do Mário Trecente, na Câmara. Tem algo previsto para esse ano ou vocês ainda estão definindo? No dia 28 de abril, às 9 horas da manhã, faremos novamente uma solenidade, um ato cívico na Câmara Municipal, reunindo o chefe do Poder Executivo, o chefe do Poder Legislativo, um representante das entidades. Vamos estender o convite a um representante do Ministério Público, a um representante do Poder Judiciário, também a um representante da Polícia Militar, a um representante da Polícia Civil, e dentro dos 25% da capacidade permitida na Câmara Municipal, com regramentos sanitários e medidas higiênicas, nós iremos celebrar os 163 anos de emancipação desse município. Dessa forma, para registrar o momento, a história daqui 100 anos verá as fotos através das imprensas, através da imprensa, através dos arquivos da prefeitura. Daqui 100 anos, já esse tempo que nós vivemos será museu, será passado. E daí as pessoas perguntarão do uso da máscara, como Lençóis se organizou, como o país se organizou. E é importante que as pessoas do futuro, que as próximas gerações saibam que nós não deixamos de comemorar o aniversário da nossa cidade por causa da pandemia. Que as pessoas saibam que nós, no aniversário da cidade, celebramos a nossa força, a nossa luta e o nosso trabalho. Então, nós vamos ter um ato cívico com a sociedade representada pelos poderes constituídos e pelas instituições que organizam e fazem com que Lençóis Paulista seja esse modelo de cidade em tantos níveis. Prefeito, eu quero entrar em um tema que também tem repercutido bastante na cidade, e que é a decisão vinda da Arquidiocese de Botucatu para a transferência do Padre Milton, um sacerdote muito querido, líder de uma das comunidades maiores da cidade, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, e que tem causado muita comoção e diversos pedidos para que essa decisão seja revista. Foi lançada uma campanha, inclusive Fica Padre Milton, e ficamos sabendo que isso chegou inclusive até você, e que houve uma conversa com o Dom Maurício, o bispo da Arquidiocese de Santana. Queria que você comentasse sobre isso e se teve algum avanço nessa questão. Elton, preciso, para responder essa pergunta, dizer para você que eu sou católico. E um católico precisa respeitar a sua igreja. E para se respeitar a sua igreja, a gente precisa respeitar a hierarquia da sua igreja. A hierarquia é o leigo, na base, o padre, os bispos e o papa. Se teve uma ordem do bispo de mudança de padres, isso acontece historicamente na história da igreja. E nós precisamos respeitar a decisão do bispo. De qualquer forma,
O que eu indago respeitosamente e oficiei, inclusive, o bispo, é de que, neste momento de pandemia, nós não podemos trocar autoridades eclesiásticas da cidade, haja vista que as autoridades eclesiásticas do cristianismo, principalmente, tanto os pastores quanto os padres, têm nessa pandemia desempenhado um papel fundamental no conforto, na tranquilização, na manutenção da fé e da espiritualidade das pessoas. Então, o meu pedido ao bispo foi de que, ao menos durante a pandemia, o padre Milton permaneça em Lençóis Paulista, para que também, pós-pandemia, nós possamos nos despedir desse padre como ele merece, porque o trabalho que ele fez e faz em Lençóis Paulista é digno de reconhecimento, de aplauso, de agradecimento e oração. Eu jamais irei desrespeitar, enquanto católico, uma decisão do bispo. Então eu, através do ofício, entrei em contato com o bispo, eu mesmo protocolei na Cúria Arquidiocesana em Botucatu, o bispo estava em retiro, eu não falei pessoalmente com o bispo, mas procuro falar com ele ainda nesta semana, para que pelo menos no tempo de pandemia, o padre Milton, tão querido por nós, aqui permaneça. Nós já tivemos outras substituições, é sempre triste, é sempre dilacerante para a comunidade que aprende a amar o seu pai, o seu pastor de ovelhas, mas a gente precisa entender que o católico tem uma hierarquia a ser seguida e nós precisamos nos submeter à sabedoria do bispo, à sabedoria do papa. Mas neste momento, enquanto católico, de forma respeitosa, eu peço, fica Padre Milton. Prefeito, então, para a gente encerrar, agradeço mais uma vez pela receptividade, por ter nos recebido aqui, e deixo o espaço aberto aí para que você se dirija ao cidadão lençoense nessa ocasião das comemorações do aniversário de Lençóis. A comemoração de 163 anos de Lençóis Paulista é pessoal, é individual. É você celebrar a cidade que você vive, onde vivem os seus amigos, onde vive a sua família, onde vivem as pessoas que você ama, as pessoas com as quais você se importa e onde vivem as pessoas que se importam com você. O pedido de feliz aniversário é que comemore ser lençoense, comemore estar aqui e veja que o futuro vai reservar e reserva certamente um tempo melhor, um tempo de paz, de justiça, um tempo em que nós poderemos olhar para trás e ver o desafio imenso que nós superamos. Nesse aniversário da cidade eu vou comemorar estar prefeito da cidade onde eu nasci e da cidade que eu amo. Estarei no dia do ato cívico na Câmara Municipal, ao lado do chefe do Poder Legislativo, que é o presidente da Câmara, celebrando Lençóis Paulista como a cidade merece, com força, com trabalho, com alegria e amor. E eu peço que os lençoenses lembrem-se da nossa luta, lembrem-se das nossas guerras e lembrem-se das nossas vitórias, sabendo que esse momento vai passar, que essa tempestade está passando e que em breve nós poderemos novamente ter os maiores desfiles cívicos que nós já vimos, nós poderemos ter novamente a Facilpa, nós poderemos novamente ter os jogos regionais, nós poderemos novamente fomentar a vida, fomentar a alegria e fomentar o orgulho de ser lençoense. Tudo isso vai ficar para trás, já está ficando. Por ora, comemore individualmente ser lençoense ou estar em Lençóis Paulista. Feliz 163 anos dessa próspera história. Para mim, é um orgulho estar prefeito da terra onde eu nasci, onde moram os meus familiares e as pessoas que eu amo. Obrigado, prefeito. Para você que nos acompanhou, também o nosso muito obrigado e continue ligado em nossas plataformas digitais. E lembre-se que na edição deste sábado o Eco circula com uma edição especial justamente em comemoração aos 163 anos de Lençóis Paulista. Então adquira na banca o seu exemplar também, porque estamos preparando um conteúdo bacana para celebrar esse momento, apesar da pandemia.
E falando em pandemia, também se lembre que ainda ela não acabou. Continue respeitando os protocolos sanitários, as recomendações das autoridades de saúde, porque quanto mais colaboração tivermos, mais cedo estaremos livres desse mal e poderemos retomar nossas vidas aí, não como antes, mas da melhor forma possível dentro do que chamamos de novo normal. Vou ficando por aqui, então, uma boa noite.